Saudamos os irmãos e a todos que nos acompanham nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical, a primeira Escola Bíblica Dominical do ano de 2021, e nós convidamos aqueles que podem a ficarem de pé, a fecharem os olhos, para que nós possamos iniciar com um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai adorado, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo permissão nesta manhã para entrarmos na Tua presença. Nos colocamos aqui como servos necessitados e dependentes de Ti. Senhor, venha renovar a nossa comunhão, renovar a nossa fé, Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Deus. Circular
Glória a Deus, meus amados. O texto, ou melhor, os textos, nós vamos ler duas passagens nesta manhã. O primeiro texto dessa escola bíblica dominical que o Senhor preparou para a sua igreja está no livro de Levítico, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 22 ao 24. Levítico, capítulo 8, versículo 22 ao 24. E nós convidamos aqueles que podem a se colocarem de pé para a leitura da palavra do nosso Deus e reverência à sua palavra. Levítico 8, versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão, com seus filhos, puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Convido os irmãos também a estarem abrindo a Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento. Nós vamos ler também 2 versículos, que está 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim a palavra do nosso Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somente até aqui, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai adorado, nós continuamos a clamar pelo poderoso sangue de Jesus sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que o Senhor venha revelar a Tua palavra deste estudo, que possamos sair com entendimento, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor tem um estudo maravilhoso para nós como igreja nesta manhã, falando da consagração do sacerdote. E a primeira coisa que o Senhor quer que nós venhamos a aprender e ter certeza mais uma vez nesta manhã, que a palavra do Senhor, ela não muda. A obra do Senhor, ela não muda com o passar do tempo. E essa obra, ela tem certeza que tudo aquilo que está no Velho Testamento está ligado no Novo Testamento. A Bíblia ela é completa, não falta nada, e nós não podemos tirar nada, nenhuma vírgula da Bíblia, porque ela está toda conectada, uma grande bênção para as nossas vidas, para nós como servos do Senhor. E tudo aquilo que está no Velho Testamento, que o Senhor ordenara, mandou os seus servos, os seus profetas estarem fazendo, estarem falando, o Senhor nessa última hora, Ele tem revelado a sua igreja fiel, o Senhor tem mostrado as suas riquezas, os seus tesouros, o Senhor tem revelado a nós como igreja tudo aquilo que está na palavra, seja no Velho Testamento,
seja no Novo Testamento, e nós temos ficado maravilhados com o poder de Deus em nossas vidas, com as revelações do Espírito Santo para a sua igreja. Por isso que nos textos que nós acabamos de ler, seja em Levítico, como também na primeira carta de Pedro, nós vemos essa ligação, onde em Levítico mostra a consagração do sacerdote que o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, a seus filhos. E na carta de 1 Pedro nós vemos o Senhor nos chamando de sacerdote real, de geração eleita, nação santa, um povo adquirido, para estar servindo a Ele. Por isso que a Bíblia é toda conectada, por isso que nós encontramos o Senhor Jesus em toda a palavra, porque o Espírito Santo, Ele tem nos revelado. Ainda no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram expulsos do jardim, o Senhor ali deu um recurso a eles para esconder a sua nudez, onde um animal foi sacrificado, o sangue, apontando para o sangue inocente, apontando para o sangue do Senhor Jesus, que entregou as vidas por amor às nossas vidas. E nós vemos esse sangue por toda a Bíblia, na passagem de Caim e Abel, na saída do povo do Egito. E nós chegamos ao livro de Apocalipse e o Senhor ainda fala desse sangue. Inclusive, foi o lema que o Senhor deu à sua igreja na virada de ano, o lema que vai seguir com a sua obra nesse ano de 2021, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, que diz: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte." Glória a Deus, porque é assim que nós vencemos como igreja, com clamor pelo sangue de Jesus, com esse sangue sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e com a sua palavra. É justamente isso que nós estamos fazendo nessa manhã, estamos estudando da sua palavra, a palavra do seu testemunho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos começar o estudo através da qual a posição da igreja fiel dessa última hora. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, nós acompanhamos que o texto dizia que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo que foi ali adquirido por um alto preço para estar anunciando a palavra do nosso Deus, para estar anunciando as virtudes do Senhor, para estar anunciando dessa palavra que mudou as nossas vidas. E o texto, ele começa dizendo que nós somos geração eleita. Glória a Deus, meus amados, que geração eleita, que nós somos um povo escolhido antes da fundação desse mundo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus! Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido e pelo seu decreto nos predestinou. Por isso nós estamos aqui hoje servindo, cantando louvores a Ele, ouvindo da sua palavra. Pela sua onisciência também, Ele nos elegeu para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor por ter nos escolhido para fazer parte dessa obra, dessa última hora, para estar levando da sua palavra, para estar testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. E o texto também diz que somos sacerdócio real. Sacerdócio real é aquele que intercede pelo povo,
aquele que oferece sacrifícios e culto ao Senhor, aquele que queima o incenso em sua presença. O incenso aqui falando da oração, da adoração. Glória a Deus, meus amados, que nós temos vivido isso. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, a igreja durante o ano, cada mês tem um propósito de consagração para estarmos orando. A igreja faz madrugadas, a igreja faz jejum, a igreja ora ao Senhor e tem sede cada mês por um propósito, uma consagração. É o sacerdócio real, é uma igreja que intercede, uma igreja que ora, que queima o incenso, assim como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, onde a fumaça chegava ao céu, leva as orações ao Senhor, intercede por aqueles que estão necessitados, pela sua igreja. É o sacerdócio real, uma igreja que ora, uma igreja que presta culto ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também diz que é a posição da igreja fiel neste momento, que é uma nação santa, uma nação separada deste mundo, separada do pecado, uma nação escolhida para glorificar o nome do nosso Deus, para glorificar ao Senhor através de uma vida de santificação, um povo separado, um povo que não se mistura, um povo que em corpo adora e louva o nome desse Deus, uma nação santa, uma nação separada para louvar o nome do nosso Senhor. E fala também que é um povo adquirido por um alto preço. E que preço foi esse? O sangue inocente, o sangue do Senhor Jesus derramado lá naquela cruz, derramado ali no Calvário, por amor às nossas vidas. Meus amados, um alto preço foi pago por nossas vidas, para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo de um estudo, de uma palavra de nosso Deus, louvando, adorando. Um alto preço foi pago. E por isso que hoje nós, como povo do Senhor, igreja do Senhor, nós pertencemos a Ele. Nós somos adquiridos por Ele. Através desse preço, desse sangue, Ele nos pagou, Ele nos resgatou para estarmos aqui hoje glorificando o nome dEle. Você na sua casa pode estar glorificando o nome do nosso Deus por nós sermos esse povo adquirido, por esse alto preço que foi pago por amor às nossas vidas, para estar nos resgatando do pecado, de uma morte eterna, e hoje estamos aqui reunidos em seu nome, louvando o seu nome e ouvindo de uma palavra revelada. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nós somos essa geração eleita. E essa é a nossa posição como igreja fiel do Senhor. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma igreja que ora, que intercede, uma nação santa, separada do mundo, e também um povo adquirido, que entende e que valoriza o sangue do Senhor Jesus, que valoriza o sangue derramado ali, o sangue por amor às nossas vidas, amor a esta obra, a nossas famílias. É esse sangue que nos comprou, é esse sangue que nos tirou do mundo, e por isso nós hoje estamos aqui reunidos, porque nós somos adquiridos por esse sangue. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a posição da igreja fiel nesta última hora. Agora nós vamos voltar. Como nós dissemos, a Bíblia é toda conectada. Lá no livro de Levítico, no capítulo 8, onde nós vamos entender e estudar o processo de consagração do sacerdote. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou fazer a leitura mais uma vez para que os irmãos possam acompanhar. Levítico 8, capítulo 22. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Meus amados, esse era o início do processo de consagração
do sacerdote. Moisés fez segundo tudo o Senhor o ordenara, tivesse orientado para que ele estivesse fazendo. Chamou Arão e seus filhos para passar por esse processo de consagração. E a primeira coisa era eles colocarem as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, onde nesse processo de colocar as mãos sobre a cabeça do carneiro, eles estariam passando ali os seus pecados, as suas impurezas para aquele animal. Esse ato de colocar as mãos sobre a cabeça do carneiro estava tipificando ali que seus pecados, todas as suas impurezas estavam sendo passado por aquele animal. Em seguida, esse carneiro, esse animal, ele era sacrificado, levando sobre si as culpas, levando sobre si as impurezas, e assim, com esse derramamento de sangue, os pecados estavam perdoados. E como nós lemos no início, depois esse sangue, ele é passado na orelha, depois no polegar direito da mão e também no polegar do pé direito. Esse era o processo de consagração do sacerdote que Deus mostra aqui na sua palavra, no livro de Levítico, no capítulo 8, de Arão e seus filhos. E o primeiro passo era o sangue passado na ponta da orelha direita dos sacerdotes. Primeira coisa que Deus quer falar conosco é que o sangue, ele purifica e capacita o homem para ouvir a voz do Senhor. Por isso esse ato de colocar o sangue na ponta da orelha direita apontava ali para o servo estar constantemente pronto a ouvir a voz do Senhor, a reconhecer a voz do Senhor, e não somente ouvir a voz do Senhor, mas ouvir e obedecer a voz do Senhor quando Ele falar. Por isso o ato de colocar o sangue na ponta da orelha direita, para que, apontando para que o servo estivesse atento à voz do Senhor, estivesse ali sensível à voz do Senhor e pronto para ouvir. E como foi dito, não somente ouvir, mas obedecer o Senhor. Nós temos exemplos da Bíblia de servos que ouviram a voz do Senhor e obedeceram, como o profeta Samuel, que ouvia a voz do Senhor e obedecia tudo que o Senhor ordenava, orientava a ele estar fazendo. E essa é a nossa bênção como igreja fiel do Senhor, de não somente ouvirmos, mas colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, a sua obra, em obediência, as suas revelações, tudo que o Senhor tem mostrado, tudo que o Senhor tem revelado. Nós tivemos uma experiência maravilhosa no culto de virada de 2019 para 2020, onde o Senhor nos entregou um lema que dizia que seria um ano de aflições, que seria um ano de lutas, mas que nada iria impedir de nós vermos a glória do Senhor, nada ia impedir de nós continuarmos servirmos ao Senhor, estarmos de pé. Foi uma experiência maravilhosa que a igreja ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor e viu tudo aquilo que o Senhor falou se cumprindo, tudo que o Senhor falou acontecendo no ano de 2020. Louvado seja o nome do nosso Deus, que essa é uma igreja que ouve a voz do Senhor, que não somente ouve, mas obedece, está atento às suas orientações para a sua igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o segundo passo era o sangue, que era passado no polegar da mão direita do sacerdote. E o polegar é o principal dedo da nossa mão. Sem ele nós não temos firmeza para pegar, para segurar os objetos ou qualquer tipo de material, para estar fazendo algum tipo de atividade braçal, até mesmo escrevendo.
Ele é um dedo muito importante para a mão, um dedo muito importante para o nosso corpo. Sem ele, nós não temos firmeza para segurar os objetos. Você pode depois fazer um teste na sua casa, você vai ver que sem o polegar é difícil segurar, nós não temos essa segurança. E o sangue no polegar da mão direita, falando da mão direita, que é a mão que quase todos têm mais habilidade, a mão que a maioria tem habilidade, a destra, fala da firmeza e da definição e da segurança de nós como servos do Senhor, na obra do Senhor, que nós devemos ter no Senhor. Nós devemos ter a segurança no Senhor, a firmeza do Senhor. Estamos certos que o Senhor é poderoso para prover todas as coisas em nossas vidas, que Ele cuida de nossas famílias, Ele cuida da sua obra, nos momentos de luta, dificuldade, é Ele que cuida de nossas vidas. Por isso que o sangue no polegar direito do servo, do sacerdote, nesse processo de consagração, fala da firmeza, da segurança que nós temos no Senhor e de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Fala também da capacidade de nós realizarmos a obra do Senhor com diligência, isso é, com cuidado aplicado e também com firmeza, de nós sermos firmes na obra do Senhor. Por isso que o Senhor coloca o sangue no polegar direito da mão do sacerdote, para que nós possamos executar, tá, dentro desse projeto, fazendo a sua obra com cuidado, com diligência e também com firmeza, como diz o estudo. Esse é o entendimento do sangue do polegar da mão direita do sacerdote, do servo do Senhor. Mas o texto, ele prossegue também e fala que o sangue também é passado no polegar direito do sacerdote, no dedo do pé do polegar direito do sacerdote. O polegar, meus amados, do pé, ele é responsável pelo equilíbrio e a uniformidade do nosso caminhar. Se nós prestarmos atenção, ele é a última parte do pé a sair do chão quando nós estamos caminhando. O dedo do polegar, ele dá apoio a cada passo, ele mantém o equilíbrio do corpo, ele evita que nós caminhamos mancando, ele dá todo o equilíbrio para que nós possamos caminhar e andar em uniformidade. Sem o polegar direito, o nosso caminhar, ele não é uniforme, o nosso caminhar, ele não é de uma maneira correta, nós perdemos esse equilíbrio, porque ele dá todo o equilíbrio que nós precisamos, que o nosso corpo precisa ao caminhar. Também ele evita o cansaço nas caminhadas, ele faz com que nós mantemos um caminhar constante, evitando o cansaço, evitando o caminhar manco. Essa é a função do polegar em nossas vidas. E espiritualmente, profeticamente falando, fala da necessidade de um equilíbrio na nossa caminhada como servos do Senhor. O nosso caminhar deve ser um caminhar equilibrado, um caminhar uniforme, conforme a obra do nosso Deus. Nós não devemos nem estar à frente e nem estar atrás da obra do Senhor, mas caminhando junto. Como foi dito, um caminhar uniforme, um caminhar equilibrado, que não passa à frente do Senhor, mas também não fica para trás. Ele caminha junto com a obra do Senhor, ele caminha junto com o Senhor. Não é um caminhar coxo, mas é um caminhar que vai firme, uniforme, junto com o Senhor. E a firmeza, essa firmeza e o caminhar com equilíbrio são essenciais para nós como servos do Senhor. Principalmente quando a luta chega, em meio às provas, às dificuldades dessa vida, é fundamental que nós tenhamos um equilíbrio no nosso caminhar,
É essencial que nós tenhamos firmeza no nosso caminhar. No ano de 2020 e ainda, nesse início de 2021, sabemos que continuaremos nessa pandemia, e foi esse caminhar de firmeza, esse caminhar de equilíbrio, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que fez a igreja prosseguir caminhando em meio às lutas, a dificuldade, o equilíbrio, ele foi fundamental em nossas vidas, a firmeza no caminhar, ele foi fundamental na vida da igreja, porque é o sangue passado no polegar direito do sacerdote que dá esse caminhar, esse equilíbrio. Por isso que o sangue é passado no polegar direito do pé do sacerdote, falando de um caminhar uniforme, falando de um caminhar firme na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, é o sangue do Senhor Jesus que nos capacita nós como servos do Senhor, assim como esse processo de consagração que passava o sacerdote, que nos capacita a ouvir a voz do Senhor, onde o sangue é colocado na ponta da orelha direita, que nos capacita a realizar a sua obra com firmeza, com segurança, falando do sangue no polegar da mão direita, e também que nós possamos nos firmar na caminhada, ter um caminhar equilibrado e firme na presença do Senhor. É este sangue, o sangue inocente, o sangue que nos adquiriu, o sangue do Senhor Jesus que nos capacita a estar realizando a sua obra. É através desse sangue que nossas famílias foram libertas, é através desse sangue que nós estamos aqui hoje reunidos, ainda por uma transmissão, mas é através desse sangue poderoso, esse sangue inocente derramado em favor de nossas vidas. Que ainda no Velho Testamento, aqui no livro de Levítico, como nós estudamos, a consagração do sacerdote, ele já apontando para o Senhor Jesus, para o sacrifício do Senhor Jesus por nossas vidas, por amor às nossas vidas. Meus amados, sem esse sangue, nós não conseguimos fazer nada. Sem o clamor pelo sangue de Jesus, sem estarmos debaixo desse clamor, sem estarmos debaixo das revelações do Espírito Santo que revela a sua palavra, nós não conseguimos fazer nada. Por isso que o Senhor nos deu um lema maravilhoso neste ano, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos vencido por esse sangue poderoso. Na verdade, nós já vencemos. Quando nós continuamos nesse clamor, nessa obediência, como nós aprendemos e nós ouvimos o Senhor no culto de virada, somos mais que vencedores. Porque se continuarmos debaixo desse clamor, ouvindo o Senhor, obedientes, firmes na sua palavra, firmes na sua doutrina, nessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos revelado a cada culto. É por causa desse clamor, desse sangue, esse sangue vai nos levar a uma morada celestial, vai nos levar à eternidade, a passarmos o resto da eternidade com o Senhor. É este sangue que nos faz ouvir, é este sangue que nos faz obedecer e nos faz firmar na caminhada com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse sangue nos revela da sua palavra, esse sangue nos limpa, nos purifica, que nós possamos, assim como os sacerdotes, estarmos atentos e reconhecermos a voz do Senhor e obedecermos a sua voz, estarmos firmes na tua obra e também caminharmos com o Senhor até a eternidade, caminharmos nessa obra até a volta do Senhor Jesus. Esse é o desejo do Senhor para a sua obra, esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que possamos, neste momento, louvar ao nome do Senhor por este sangue inocente, mas poderoso, derramado por amor às nossas vidas, derramado por amor a esta obra. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Glória a Deus, meus amados. Antes de orarmos para o encerramento dessa escola bíblica dominical, gostaríamos de deixar alguns recados, alguns avisos aos irmãos, de estarem acessando o site da igreja, Igreja de Atos, pedraviva.com. Ali é um conteúdo muito abençoado que o Senhor tem nos disponibilizado, cultos, ou além da letra, que são palavras mais rápidas, programa Casa na Rocha, culto das servas, também palavras, textos maravilhosos do Senhor, uma grande bênção para as nossas vidas. E dentro de cada culto, dentro de cada material ali, os irmãos já podem compartilhar nas redes sociais. Os irmãos também podem acessar o Facebook, YouTube, Instagram da igreja, que também é um conteúdo muito rico e abençoado para as nossas vidas, também para estarmos compartilhando. Lembrando também que a igreja disponibiliza de um número de WhatsApp, onde você deseja uma oração ou mais informações, pode estar ligando ou mandando mensagens, o ministério estará respondendo, dando toda assistência, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu nome nessa manhã, por ter falado conosco mais uma vez, por entendermos, Senhor, que somos uma geração eleita, Senhor, no sacerdócio real, que estamos aqui, Senhor, para te servir, Pai, que o Senhor tem capacitado cada um aqui, Senhor, para te ouvir, para, Senhor, ter segurança em Ti, Senhor, firmeza na Tua obra, Senhor, também para continuar caminhando contigo, Senhor,
caminhando com a Tua obra, Senhor, até a Tua volta, até a eternidade, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando as nossas vidas, Senhor, guardando as famílias, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que nos acompanham nesta manhã, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.